tá mais difícil, assim, de contratar o perfil que você quer, ou se é uma crítica de empresários mesmo, assim. Porque você vê muita gente hoje falando, nossa, tá difícil e tal, mas será que é um problema interno da empresa, da pessoa, ou faltou ali pessoas no mercado de fato? O que você acha disso? Com relação especificamente a esse último ponto, né, que é uma queixa que eu recebo bastante, Eu também escuto o falta tempo todo. mão de obra qualificada, né, é o que eu mais escuto dos colaboradores, dos empresários, desculpa. Eu acho que tem os dois lados, né? Dependendo ali da função que você está buscando, talvez haja mesmo uma escassez de profissional no mercado. Que tem que vir a formação, né? Que são profissionais muito específicos e tudo. Agora, tem outras áreas que não têm essa escassez tão grande, que são áreas que exigem menos especificidade técnica, que daí é um problema mesmo da gestão de pessoas interno dentro da empresa, né? Então, assim, é difícil contratar bons vendedores. Não tem bom vendedor no mercado. E aí, por que eu falo que esse é um problema interno? Porque quem tem que formar é você, né? Vendedor a gente forma dentro da empresa. O que a gente avalia quando vai contratar, por exemplo, um vendedor? Mais a parte comportamental, os objetivos que aquela pessoa tem, e a parte técnica a gente desenvolve treinando aquela pessoa, né? A parte do vendedor, você acha melhor quando pega ele sem experiência, para você, sem vício, sem nada, para você treinar ele? Ou alguém que já vem de outro lugar? Do ramo, né? Do ramo já, Eu acho que depende. Depende, porque a sua empresa ali, dependendo do momento em que ela está e da escala que você quer ganhar com ela, talvez você vá precisar de um profissional mais sênior ali dentro. Sim. Né? Que vai chamar, vai puxar o outro pessoal mais jovem. Tem um perfil já, né? Ou, dependendo do momento em que a sua empresa está, você vai precisar ali de um pessoal que vai dar para você treinar, que vai vir sem vícios. Depende do tão enraizado está a sua cultura, né? Exatamente. Agora, a resposta para essa pergunta, para essa questão da gestão de pessoas, ela não é uma resposta simples, ela é mais complexa. Porque ela não envolve só uma boa contratação, ela não envolve só um bom treinamento, ela não envolve só você motivar aquelas pessoas. Ela envolve tudo isso e muito mais. Ela envolve a cultura da empresa, ela envolve você ter processo dentro da sua empresa. Plano de carreira, né? Plano de carreira, ela envolve a forma como você faz uma entrevista, ela envolve a forma como você busca esse profissional no mercado. Toda vez que a gente está buscando um profissional no mercado, a gente está num processo de venda. Você está vendendo a sua empresa para uma série de candidatos ali que precisam desejar trabalhar na sua empresa. Para que pode você mudar consiga, os seus resultados ali. para que você consiga os melhores profissionais dentro da sua empresa. Então, envolve o que você vai oferecer de benefícios para essa pessoa. Então, comparando, né, com a empresa lá no começo, com o que ela é hoje, lá no começo, por falta de recursos, por falta de conhecimento, como que era a nossa contratação? Um funcionário nosso, eu tenho um amigo, eu tenho um primo, está precisando trabalhar, traz aí seu primo. Começava a trabalhar, no dia seguinte já estava ali dentro, a gente não tinha processo, a gente não tinha integração daquele funcionário. Fundamental, né? A gente não avaliava, não tinha um POP, a gente não avaliava habilidades, competências e, obviamente, não dava certo. E eu vejo muito hoje o pessoal com medo de perder funcionário, né? Tem gente que já contrata com medo de ir para outra empresa. Refém, né? E eu vi até uma frase que eu achei bem legal um tempo atrás, que fala assim, é melhor contratar uma pessoa ali, treinar e ela sair da sua empresa, do que você contratar, não treinar e ela ficar. Exatamente. Porque às vezes a pessoa com medo ali da pessoa se tornar um concorrente ou ir para uma empresa ali que é concorrente dela, fica com medo ali, fica com mal profissional ali dentro do terreno dela ali, fazendo eu sempre falo lá baixa performance. Pra minha esposa também, né? É melhor a gente demorar para contratar e ficar, né? Do que você contratar rápido e depois ela ficar muito tempo sem fazer nada. Você tem que ser demorado para contratar e rápido para demitir. Exato. Essa que é a verdade. E a gente faz o contrário muitas vezes, né? Mas é importante essa questão, a gente avaliar essa questão, né, da contratação e tudo mais, porque
quando você traz um novo colaborador e você não tem processo, você não tem, né, não faz uma integração, você não tem nem como avaliar se ele realmente está performando bem ou mal. Talvez o resultado esteja ruim, mas não seja culpa dele, né? Seja a culpa da sua empresa que não entregou os recursos necessários para que ele fizesse um bom trabalho. Porque não é só salário, né? Não é só Se a salário. pessoa tem fome ali de crescer e ela não vê um projeto ali onde ela possa chegar, fica difícil, né? Essa parte de gestão comercial, por exemplo, qual que é a sua estratégia que você faz? Você tem comissão, você tem plano de carreira, aí você tem alguém que é líder, supervisor, gerente, tem essa... Uma pirâmide ali de pirâmide crescimento. com pessoas? Tem diferentes oportunidades a depender da função que a pessoa desempenha dentro da empresa, né? Mas a oportunidade maior que a gente oferece, a depender do caminho que ela vai percorrer, é chegar a ser sócio de uma unidade nossa, Desde né? quando ela entra na empresa, você já põe isso... Já tem esse Já plano de caminho carreira. traçado. Plano de carreira. Ó, você vai seguir, você vai chegar nesse estágio, depois você vai chegar nesse, você vai chegar nesse, até que culmina, né, num plano de expansão futuro da nossa empresa em você vir a ser sócio. Isso nosso vem da só com a empresa. meritocracia ou tem que ter alguma parte técnica também? É o tempo. Ou Tudo. Na verdade, a gente considera tudo isso nesse plano de carreira. Ah. Meritocracia, os resultados que ela entrega, então ela tem que entregar determinados resultados, o tempo de casa que ela vai ter e também o desenvolvimento técnico que ela vai buscando por ela mesma. Tudo isso a gente avalia. Lá na escola, a gente tem uma meritocracia que já é dela, ela depende só dela. Então, tipo assim, ela tem que fazer tantas matrículas para chegar nesse cargo. Então, é uma coisa que a gente vai decidir. Se ela faz, ela sobe. Eu não sei como funciona também assim também, ou você que vai dar essa... Não só isso, né? Lá, além dela entregar um resultado pela performance dela, ela também precisa, nesse período, desenvolver algumas habilidades e competências que serão necessárias para ela ocupar aquele cargo. Então, não basta, porque muitas vezes isso é um erro que vários empresários cometem. Digamos, no comercial, tá? Sim. Ele tem um bom vendedor ali que bate meta todo mês. Aí, o que ele faz? Vou colocar esse cara como coordenador. Porque ele é muito bom, vou colocar ele como supervisor. Aí ele para de vender e não consegue fazer a equipe vender. Ele é um ótimo vendedor, mas é um péssimo gerente. Péssimo gerente. Então, assim, não é porque ele é bom vendedor e ele bate meta todo mês que necessariamente ele vai ser bom como líder. Mas o que fazer num caso desse, Thaís, por exemplo, quando você já vem de uma cultura ali com esse crescimento, né? E o cara quer mais ali. E como vendedor ali só, ele não vai conseguir evoluir, né? Porque ele vai ficar refém da venda dele. Para ele crescer, ele precisava ali formar pessoas ali e ganhar ali em cima de um time comercial. O que fazer numa situação dessa? Você tem que deixar claro para ele o que ele precisa desenvolver em termos de habilidades e competências pessoais e técnicas para ocupar aquele cargo. Então, que tipo de postura ele tem que ter? Isso tem que estar muito claro e muito bem definido nesse plano de crescimento que é apresentado para os seus colaboradores, né? Que não na nossa empresa a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Sim. Olha, você quer um dia chegar a ser o supervisor comercial do nosso time de vendas? Para isso, vou dar exemplos aleatórios aqui. Você tem que bater meta tantos meses seguidos, você tem que ter uma faculdade de tal área, você tem que ter determinadas posturas nessa situação. Então, a gente deixa bem claro qual é o tipo de perfil que ele precisa assumir e adotar para ocupar aquele cargo. Então, não é só bater meta em venda. Entende? Aconteceu muito com a gente já, né? Que a gente tinha um ótimo vendedor, aí ele bateu as metas, subiu para supervisor, gerência ali, só que depois ele não desenvolveu. Aí você vai, tipo, mandar embora, mas você vai perder um super vendedor ali, né? Que você tinha. Exato. É muito complicado essa parte difícil. É que às vezes a pessoa mira tanto onde vai chegar ali, chega, aí depois engessa, né? Não, cheguei onde eu quero ali e tal, ver aquilo ali não era o que ela esperava. Ali, muitas e outra das coisa vezes. importante... Liderança é servir, né? Não é algo tão simples, né? Igual as pessoas pensam, né? Acho que é mandar ali, que o pessoal vai fazer a matrícula e tal, e chega lá, não é bem isso, né? E outra coisa importante que tem que acontecer de forma corriqueira dentro das empresas é o feedback. Sim. Então, se você tem uma pessoa ali na sua equipe que você vê que está despontando, está se destacando, você já tem que chamar essa pessoa e falar, olha, eu estou vendo que você está entregando o resultado e a minha pretensão é que você suba de cargo. Mas para isso acontecer, você ainda precisa desenvolver isso. Vamos traçar um plano aqui para você cumprir com esse desenvolvimento para que você, de fato, possa acompanhar, alcançar esse cargo. E aí, nesse plano, você ia acompanhando essa pessoa e dando feedbacks periódicos. Ó, você está indo no caminho certo. Não, corrige aqui.
Porque se você abandona e deixa que a pessoa se desenvolva sozinha, também é muito difícil que ela consiga, né? Thaís, quando você falou do tempo lá, você falou de Pareto, né? Em relação às tarefas da semana, né? Na parte de quando a gente está falando de resultado, você acha que isso se inclui também? Porque Pareto fala que 80% do resultado vem de 20% das pessoas. Você vê isso dentro da sua empresa? Não? Isso é uma média, né? Ele fez um cálculo de uma média. Talvez você vá fazer esse cálculo na sua empresa e você fale, não, na minha não é assim. É porque é uma média geral. Mas, em geral,